Fala pessoal, beleza? Instrutor Douglas aqui mais uma vez, iniciando nosso podcast. O podcast tá pego, né, Maicão? E hoje? E hoje, né? Vamos falar do Mainardi primeiro, né? Vamos. A gente anunciar o fera aí, a né? gente saiu gemado e hoje. Hoje eu saio preso aqui esse programa hoje, cara, né? Normal. Pessoal, vamos lá então. Nosso patrocinador aí, Diego Mainardi, gente, né? Da Mainardi Estático, né? Parte de curso. Referência, né? Exatamente. Parte de curso, aperfeiçoamento da área da segurança pública, segurança privada, parte de fardamento aí. Pioneira aí nos códigos em polímeros, tecnologia nacional, internacional, parte de coletes, né? Tudo que vocês imaginam na área segurança tática. privada que gosta de fardamento bom aí é ali, cara. Segurança privada, segurança pública aí, CACs, né? Instrutores, atiradores, na Mainardes. E hoje, Maicão... Quem que é o cara? Hoje é o grande Eduardo, né? Eduardo aí, segurança, vigilante das Antigão. Antigão, isso mesmo. Setor de eventos aí, né? E vamos lá, conta a tua história, irmão. Como você começou, que te motivou a entrar nessa área, o que você aprontou nessa área, vamos pra cima. Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite aí, agradecer vocês aí pelo convite, agradecer nosso irmão Anderson da Servus também, que foi o cara que fez essa ponte aí, né? Sim. Amizade de mais de anos que a gente tem aí. Então, se eu for falar de tudo que a gente já passou nessa área de segurança, são 21 anos, fazendo 22 esse ano. Então, são muita coisa. Né? Se eu falar 10%, acho que nós vamos sair presos daqui hoje. Não é nada. Não é nada. Tá tranquilo, então, né? Eu vou ter que usar o meu réu primário, que até agora eu não usei ainda. Né? Se fosse agora, antigamente a gente não precisava. Agora, se fosse agora, a gente já tinha usado já, né? Com certeza. Mas é mais tranquilo. Então, eu sou Eduardo, tá? Eduardo Cristiano, trabalho na área de segurança faz tempo, já tem 22 anos já. Comecei lá atrás, lá na época mais gostosa que teve, que foi em 2002, 2000, 98. Sim. Né? Então foi uma época que a gente trabalhou mais tempo. Eu costumo contar o meu tempo de segurança da época que eu comecei a fazer meu curso de vigilante. Sim. Entendeu? Os para trás eu conto, mas não muito, entendeu? Por isso que eu digo que é 21 anos. Então é bastante coisa. Eu sou lá da época lá de trás, lá a época que a gente trabalhava nas casas que a gente ganhava, que nem eu estava falando com você agora há pouco. A gente ganhava 20 reais, 30 reais. A galera vai falar, pô, mas tudo só isso. Mas naquela época 30 reais era dinheiro pra caramba. Sim. Comprava o frango no domingo, comprava a coca, né? E a maionese. E no domingo saía pra comer um pastel no Lago da Ordem. Exatamente. Que lugar de pastel antes aqui perto. Mas depende de onde você trabalhava, Douglas. Você saía ali, o pastel era maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso ali. Não podemos falar mais ou menos onde que a gente trabalhava, porque se você chegar e falar muita coisa, capaz da gente, né, ser processado também. Então melhor essa geração Nutella do caralho que a gente vive hoje, no mimimi, exatamente. Né? Se você for parar para analisar assim, eu penso da seguinte maneira. Hoje, a nossa classe hoje, se ela fosse 50% unida que era antigamente, porque hoje assim, os antigos se conversam. Se eu encontro um que trabalhou comigo lá atrás, a gente vai se cumprimentar, a gente vai conversar, a gente vai dar risada, a gente vai. Hoje, se você monta uma equipe para você trabalhar e você não é que você não segue à risca aquilo que você comentou, aquilo que você concordou com ele, 5 minutos você já está sendo mal falado. Eu, graças a Deus, acho que o Anderson, o Márcio, só não vou falar as empresas, né? O Júnior, o Tiquinho, lembra do Tiquinho? Lembro. O Tiquinho era foda. Pensa no nego bom. Era bom. A gente não tinha aquela coisa assim, você vai fazer isso. Não, a gente fazia tudo o que tinha que fazer. Sim. Hoje em dia, às vezes até uma mais. Exatamente. Hoje, se você contratar hoje uma pessoa para trabalhar das 10 às 6, que o horário geralmente é das 8 às 5, né? A pessoa chega... 4h59, ela fala pra você, eu tenho que ir embora. O meu horário é até às 5 horas. Eu tenho que ir embora. Nós não. Nós tinha dias, tinha os locais que não vamos falar o nome, que a gente saía 11 horas da manhã de lá. Né? Tava quase almoço já, né? Exatamente. E a gente saía. Eu trabalhei num lugar que tá fechado. E às vezes para receber, né? Mas, não. E às vezes não era nem para ficar. Às vezes o cara ficava esperando para pagar o guarda ali, ó. O guarda ficava quase 2 horas para receber. Exatamente. E calma lá. Ainda quando eu recebia no dia. Exatamente. Porque tinha muitas empresas que era na quarta-feira, lembra? Lembro, quando recebia. E quando recebia. Se não ficasse para outra semana. E assim vai. Lembro. Né? Mas naquela época era bom, porque naquela época você poderia conversar com as pessoas, né?
bem conversadinho, desse algum problema, não tinha esse mimimi que tem hoje. Sabe o que eu acho? Eu acho que as redes sociais, elas acabaram afastando as pessoas de ter mais aquela amizade de corpo a corpo que tinha antigamente. Exatamente. Porque o que acontece? Hoje o cara ele manda uma mensagem, ele fala pelo celular. Antigamente não, você tinha que conversar com a pessoa, pegar uma amizade, fazer aquela amizade com ela, ir lá comer um lanche, sair junto, pegar um ônibus. Então existia esse vínculo. Então a rede social, ela meio que matou isso, cara. Matou esse tete-a-tete que existia, que é o que você está falando agora. Hoje em dia, qualquer um tira uma foto de você e você tá morto. Eu passei por isso. Vídeo. Exatamente. Hoje, qualquer coisinha que tenha no seu nome, acabou sua vida de vigilante. Sim. Acabou. Entendeu? Hoje, se você for parar para analisar assim, qualquer coisa que você faça de errado, uma imagem, ou você não faça, uma imagem, acabou com você. Eu trabalhei em um lugar agora, última vez agora que eu trabalhava registrado, que eu fui mandado embora por causa de uma filmagem, que não tinha nada a ver, mas eu fui mandado embora pelaquela filmagem, entendeu? Então assim, fosse antigamente, não era assim. Antigamente, o que a gente fazia? A gente que era supervisor, sim, ou supervisor das empresas, tudo, chegava, vem cá fulano, o que está acontecendo? Aconteceu isso. Eu, graças a Deus, sempre falei a verdade, nunca menti, sempre ensinei isso para minhas filhas. Sim. Fala a verdade. Em casa não, né? Em casa eu apoio da manhã, mas não tem problema. Isso é normal, você faz parte. Né, na parte profissional, por isso que eu digo, quando eu vou dar uma instrução de início de trabalho, eu sempre falo, eu posso andar em qualquer lugar dessa Curitiba, em qualquer lugar. Eu não vou ter problema com ninguém. Por quê? Porque eu sempre andei com a cabeça erguida. Sempre fiz o certo. Né? Eu não sou mais e menos que ninguém. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhas, né? Tenho 2 filhas, uma está cursando psicologia, que bom, né? Trabalha, está tirando a carteira. A minha filha mais nova, a Eduarda, joga hóquei, né? Já jogou vários campeonatos, então, seleção brasileira, tudo, tá? É federada, sabe? Então, assim, demais. Né? Sou casado há mais de 18 anos, então, assim, se você for parar para analisar hoje, é difícil, né? Umas pessoas que consigam manter esse padrão, né? Claro, sempre temendo Deus lá em cima, né? Deus na frente e nós embaixo tentando fazer o que tem que fazer. Mas eu sempre digo para todo mundo, tenha o caráter. Tenha caráter daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer construir. Se você faz um curso hoje, né, que está tendo bastante problema, né, essa questão de grandes eventos, essas coisas, né, que nem a gente está começando no começo, no fim daqui, um ano, mas não é nem isso. Esse pessoal que trabalha sem curso, sem nada, não vai conseguir trabalhar mais. Exatamente. Acabou. Tá acabando, até agora está acabando. É o ano que vem. Entendeu? Porque veio muito curso. Antigamente você fazia o curso de vigilante, beleza, você já estava apto para fazer tudo. Hoje não. Hoje você tem que ter o curso de vigilante, tem que ter os grandes eventos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem aquilo. E se a tua cueca for preta e eles precisarem da branca, você vai ter que ser a branca. Você tá entendendo? Então é muita coisa. Não sei se podia falar isso. Claro, falar. Fica à vontade. Mas você não acha que é porque, pelo fato de ter essas extensões hoje em dia, você não acha que porque a régua subiu? Diga, o que significa? Não subiu a exigência dos contratantes também? Porque, cara, os caras exigem também. Tipo, vou dar um exemplo pra você, como gestor. Você vai fechar um evento hoje. Pô, a primeira coisa que o cara pergunta pra você, esses caras aqui têm a qualificação para o meu evento? Como é que é esses caras? Dependendo do evento, eles conversam isso. Então, eu acho que hoje a régua ela deu uma subida. E quando a régua sobe, eu tenho que subir junto com ela. Aquilo lá. Exatamente. Por isso que hoje existe essa questão dos grandes eventos. Que lá atrás não precisava. Por que não precisava lá atrás? Porque era outra realidade, era outra cultura, a segurança era outra cultura, diferente do dia de hoje. Sim, eu concordo com você, mas você sabe quando que começou tudo isso? Essa regulamentação da questão de segurança, questão de bombeiro, essas coisas? Sim. Na Boate Kiss. Exatamente. Depois da Boate Kiss, meu amigo, exatamente, começou essa lei. Sabe por que veio esses grandes eventos? Por causa da Copa do Mundo. Exatamente. Porque quando teve o Pan-Americano, exatamente, quando teve o Pan-Americano, não teve isso aí. Lembra quando teve teve isso aí? Sim. Teve. Tanto é que eu já fiz segurança para a seleção brasileira com a Cerberus e com o Anderson Salles, não sabe? Que a gente não tinha curso de grandes eventos. É isso que eu tô dizendo pra ti. Entendeu? É a mesma coisa assim, vamos lá, vamos sair um pouquinho disso aqui, vamos lá na coisa do carro. Lembra no governo da Dilma?
o que foi colocado? Eu quero kit em todos os carros. Uhum. Kit de primeiro socorro. Sim. Aí os bestas foram lá e tudo compraram. Ah, eu quero extintor em todos os carros. Extintor tem que ter, tem que ser naquela validade. Entendeu? Tá, agora me diz. Quem que tá fiscalizando esses extintores? Quem que fiscaliza essas coisas? Nem Ninguém. existe mais, né? Entendi. Sabe por que na segurança pública o pessoal, você é gestor, você sabe disso, né? Na segurança pública o pessoal tá cobrando tanto? Porque a mídia mostra muita coisa. Sim. Hoje, o que a gente fazia antigamente, ficava naquilo lá. Exatamente. Hoje não. Não tinha tanta propagação, Hoje, né? o celular é tua arma. Qualquer um. Sim. Não sabe o que está acontecendo, vai lá, tira foto do segurança e já era. Aí o segurança não tem qualificação. O cara é bom. E às vezes faz até um corte ali. Exatamente. Específico só Eu pra vi ferrar muito o cara. isso. O cara é bom, mas o cara não tem qualificação. Quando começou Quando começou da Copa do Mundo, começou os grandes eventos, é que nem você falou, eles estavam pagando, as empresas estavam pagando para os seus colaboradores ter. Exatamente. Só que quem não tinha empresa, quem queria trabalhar fazendo taxa, não tinha dinheiro para pagar aquilo lá. Não tinha. Aí o Ministério da Justiça fez? Não sei se vocês sabem disso. O que eles fizeram? Quem tiver desempregado pode fazer a reciclagem de graça, de curso de vigilante, e o curso de vigilante ele vai servir para os grandes eventos. Isso lá atrás. Exatamente. Hoje não. Hoje você é vigilante, você tem que fazer o curso de grandes eventos. Sim. Né? Daqui um ano, como a gente estava falando, eu achava que era daqui um ano, mas pelo jeito como tá, vai ser menos. Quem não tiver qualificação, Exatamente. acabou. E outra coisa também, depois que aconteceu aquele incidente no Carrefour lá, que os caras espancaram o cara também, foi aonde que acelerou a aprovação da nova lei agora, 14.967, que é o novo Estatuto da Segurança Privada. Depois daquele acidente, eles aceleraram a aprovação. Senão não ia sair. Te falo, não ia sair. Mas eu posso falar uma coisa pra ti? Eu sou da seguinte maneira, sou da seguinte opinião. Assim, vamos lá pro lado do vigilante. Você hoje como vigilante, 100% vigilante, você é apto a andar com uma arma no cinto ou não? Depende. Não. Você tá entendendo? Sim, depende. Por quê? Eu entendo essa tua pergunta, até é bom discutir sobre isso, que é uma pergunta que eles vão agora bater em cima disso. Claro. A gente deu um E eu tô. Não, agora, cara, tipo, o que acontece? Eu acho que pra tirar um puro vigilante ter arma, ele tem que passar pelos mesmos critérios que é ter uma habilitação. Já começa por aí. Ele tem que ter uma formação. Exatamente. O que é uma formação? Eu vou ter uma formação para ter uma arma. Se essa formação é para ter uma arma, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um curso intensivo, não sei se é 3 meses, se é 6 meses, aí é o Ministério da Justiça que vai aprovar. Escola de vigilância, Perfeito? pelo amor de Deus, cara. Vai fazer um treinamento de no mínimo 6 meses, para ele saber municiar a sua arma, desmontar a sua arma, para ele saber empunhar a sua arma, carregar lá no velado, enfim, para ele poder manusear a sua arma. Depois desse treinamento, o que ele tem que fazer? Teste psicotécnico, psicológico, a mesma coisa que é uma carteira de habilitação. Porque qual que é a diferença de ter um carro e ter uma arma? Os dois matam igual, cara. Se você pegar um carro aqui hoje, sem carteira, e atropelar uma pessoa e matar, é a mesma coisa que você pegar uma arma, tacar uma nascida aqui e dar um tiro. Entendeu? Então, essa é a visão do negócio. Então, tem que regulamentar pro vigilante ter arma e ele tem que passar por essas especificações. Ter como se fosse um critério, como se fosse uma habilitação. E outra coisa, o porte. Pô, primeiro na habilitação não é a A para dirigir o carro? É a mesma coisa. Um ano ele vai ter a A. Se ele quiser ter a B, digamos, ele vai passar uma escola de novo para poder ter uma pistola. E se ele quiser ter uma, ele vai ter que fazer por graduações. Eu sou a favor do armamento para o vigilante, desde que tenha uma rigorosa fiscalização e escola para os caras atirar. Porque ainda tem no nosso grupo, não, eu defendo o vigilante, mas tem uns loucos no meio do grupo, ainda tem rasgado, vigilante tem louco. que é zero. Zero? Meu Deus, cara, negativo. Tem vigilante que não bota arma. Mas é isso que eu tô falando. Você falou tudo que eu ia falar. Desculpa. Não, você falou tudo. É isso mesmo que eu penso. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu entendo assim? Eu entendo aquela coisa. Pode até ter gente que vai falar que eu sou muito maleável. Eu sou muito rujo naquilo que eu falo. Eu penso da seguinte maneira. Se você quer ter arma,
você tem que qualificar. Se você quer dirigir um caminhão, você tem que se qualificar. Exatamente. Entendeu? Você tem que gastar. Não é você, eu vou comprar uma arma ali, vou tirar um CAC e vou ter uma arma. Vou contar uma história pra vocês. Aconteceu isso uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, 3 anos. Eu estava trabalhando numa casa de pagode, né, Anderson? E a gente tava na frente da equipe ali, tudo, tal. De repente me chega um vigilante armado pra trabalhar. Só que não me falou. Quem me falou foi um outro segurança. Já tem bosta na cabeça fazendo isso, já. Daí ele chegou e falou, daí o segurança falou assim, ô Du, o fulano ali tá armado. Eu falei, como assim tá armado? Nem pode ficar armado, hein? Tá louco? Eu falei, quem que é aquele lá? Eu falei assim, não, então deixa que eu vou lá conversar com ele, deixa que eu vou sozinho, você não vai ser, não vou dizer que foi você que me falou, porque até porque né? Isso não é uma coisa corriqueira que vai acontecer, que acontece aqui, então vamos conversar. Chamei o rapaz no canto, falei, meu irmão, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bom? Tudo certo. Você me conhece, sabe quem que eu sou, tal, tal? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então, eu trabalho aqui na casa, tá? Eu sou o produtor da casa, então é a parte da segurança, a parte de... é eu que cuido. Então, preciso saber pra você quem falou pra você que você pode trabalhar armado. Daí ele disse, mas quem falou pra você que eu tô armado? Eu falei assim, eu não preciso, ninguém me fala, eu sei que você está. Mas eu sou CAC. Desculpa. Não, mas Desculpa. por Deus, cara, aconteceu isso. Eu se matei da risada depois, cara. Ele me disse, eu sou CAC. Eu falei assim, eu também sou CAC. Eu também tenho porte pra andar armado. Até porque eu faço o VIP. A partir do momento que você faz o VIP, você tem o porte pra você andar armado. Trabalhando desde que quem te contratou tenha ciência daquilo. Sim. Então, assim, você está fazendo uma taxa. E tem que ter a guia de tráfego daquele porte. Exatamente. Tem todo o trâmite para ele poder... Não é assim, meter na cintura, tô indo, né? Eu falei para ele, daí ele bem assim, mas eu não trabalho sem minha arma e eu não vou deixar minha arma no carro. Eu falei assim, então o senhor pegue suas coisas e tchau. Mas é minha taxa, meu deslocamento até aqui. Eu falei, amigo, se você é CAC, você vai entender o que diz... os seus deveres e os seus direitos e deveres seus, né? E você sabe que você não pode estar armado aqui. Aliás, se você for parar para analisar, eu vou te contar uma lei certinha. Nem o pessoal da segurança pública pode trabalhar armado em eventos de pessoas. Se você não sabe, eu vou te explicar. Aí ele olhou para mim assim, então eu vou embora. Eu falei, então tchau. Mas você já viu aonde que chegou a situação? Do cara ter um CAC, ele achar que ele pode trabalhar, fazer um bico. E tinha muito fazendo, cara. De segurança numa balada, aonde vai ter um show, onde tinha mais de 1.500 pessoas. Então, pasmem, eu conheço um cara. Ah, eu sei quem que é já. Tá? Que ele fala que ele é polícia. Tá? Sério. Ele cuida de uns postos. Ele tem vários postos de gasolina. Ele fala que ele é polícia. Civil ainda. Tá? Civil. Fala que é carcereiro. Não existe mais carcereiro da Polícia Civil. Agora é Polícia Penal. Então ele já começa a pecar nisso já. Ele é mentiroso pra caralho. E ele aborda as pessoas como se fosse polícia. Inclusive clientes vendendo serviço como se fosse polícia. E ele, segundo ele é CAC. E ele uma vez, ele abordou um vigilante da minha empresa em um determinado posto de gasolina e foi meter uma pressão no cara. No vigilante. O cara me ligou. O vigilante me ligou e falou, tem um cara aqui dizendo que é polícia, tal. Dele, qual que é o nome dele? Ele falou o nome do cara pra mim. Vou dizer um nome fictício aqui. Não é o nome da pessoa. Sim. Freitas, mas não é o Freitas, tá? Aqui é o Freitas, tal. E eu lembrei quem era o cara. E eu já tinha feito um negócio em comum com esse cara. E eu sabia que esse cara era um trampa mesmo. E eu... no telefone eu falei pra ele, Freitas, deixa eu te falar uma coisa. Cara, para de dar uma de polícia, que você não é polícia, cara. Tá bom? Faz tempo que ele faz isso? Faz tempo. Cara, ele tá levando tanta sorte, você para de ficar abordando segurança, vigilante que tá trabalhando. Ele pegou na reta ainda. Cara, não, eu só tava brincando com o cara, que se eu quisesse eu prendia ele. Você não prende ninguém, velho. Na verdade, assim... Então, assim, eu cheguei e falei pro cara no telefone a respeito disso. E isso me traz a reflexão daquilo que nós estamos falando. Sim, mas tem que ter o porte para vigilante. Sim, com certeza. Mas, cara, tem que ser arrochado o negócio.
negócio tem que apertar. Só tirar quem tem condição. Sabe o que é? Psicológica, psíquica, eu vejo financeira. muito. Eu vejo muito. É que muita gente. A gente não pode falar aqui, mas tem muita gente que tem influência que fala umas coisas e as pessoas acreditam naquilo. Entendeu? Porque assim, antigamente, teve um tempo que teve muita gente que teve CAC, né? Muito, ainda tem. Tem, não, muita gente tirando, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o pessoal, eles não entendiam que existe umas regras dentro disso aí. Você ter a posse e ter o porte é totalmente diferente. Exatamente. Você quer, é que nem a gente fazia, né? Não sei se pode falar, falar, fica à vontade, fazia, não faz mais, assim, fazia, Não, agora a gente acabou com essas coisas. Eu vou pra praia, ligo pro stand de tiro lá, marco um horário, né? Aí desço com a guia. Se me parar na rua, tá aqui, ó. Tô descendo. Fazer isso. Você tá entendendo? Cara, que agora, né? Agora o negócio apertou. Desmontado e guardado numa mala. Exatamente. Acabou a festa. Acabou a folia. Levava debaixo do banco e tá tudo certo ali. Sabe? Por quê? Por causa disso. É que nem a gente começou no começo lá. As redes sociais mostram muitas coisas que não é relevante na nossa área. Entendemos? Na nossa área. Entendeu? Tem muita gente que fala muita coisa que, Sim. Se você for parar antigamente, lá atrás, na nossa época lá, que a gente entrava para trabalhar às 6 horas, 6h05, quando a gente tirava o pessoal para fora já, né? Como, vem cá, meu amigo, Sim. por favor, você pode se retirar, né? Bem legalzinho, né, Douglas? Sim, aquele padrão. Um padrãozinho que hoje, se você pensar em fazer isso, você já tá processado. Nossa, tá louco já. Entendeu? Então, é isso que o pessoal não tem que entender. Antigamente, vigilante não podia falar nada do posto. Nada, se falasse, você é supervisor de empresa. Você sabe disso. Sim. Se o vigilante falasse assim, hoje eu vou fazer uma postagem, um videozinho pra família. Tá. Era rua na hora. Era a rua na hora. Exatamente. Hoje, nós temos gente fazendo vídeo ao vivo dentro de posto. Virou a geração TikTokers, né? Entendeu? Dentro de posto. Dançando fardado. Sabe? Então, tipo assim, você fazer uma postagem de uma festa que você está fazendo, Sim. de um evento, é uma coisa. Agora, um posto de serviço, onde que você trabalha todo dia, onde que existe algumas coisas ali que não pode ser mostrado. Falar, isso também depende da cultura da empresa que o cara está trabalhando. Vou dar um exemplo. Se o cara estiver trabalhando num setor armado, digamos, um acesso a um caixa forte, o cara não pode filmar, nem com o celular. Eu já vi vídeo dentro do carro forte. Vocês já viram ou não? Já vi também. Imagine. Você tá entendendo? Cara, pra gente entrar no carro forte, os caras faziam que nem quando faz concurso público pra polícia e pra bombeiro. Exatamente. Eles iam na sua... Revira a tua vida inteira, a vida exatamente. social. Eles iam na tua vila lá, nas 3 primeiras ruas, eles passavam perguntando de você. Quem era você, como que você era. Porque você trabalhando no carro forte. Trabalhar em banco... Fazia a investigação socioeducativa. Né? Exatamente. Você tá entendendo? Hoje em dia... Hoje, se você for parar para analisar, um dia eu tava fazendo uma reciclagem, né, numa escola, e daí a gente tava parado, né, na frente do portão, tal. O instrutor deixou a gente parado na frente do portão. Que é padrão, né? A gente faz isso, né? Sim. Você sabe, vigilante patrimonial é assim. Sim. Aí, de repente, lá até hoje eu dou risada, cara. O cara tava fazendo o curso de vigilante. O cara tirando sarro da gente parado ali. Eu não me aguentei. Eu chamei o professor lá, falei assim, o negócio é o seguinte, posso falar uma coisinha só pro pessoal que tá aqui? Pode ir lá, Eduardo, de boa, tranquilo, pode ir lá. Seu amigão, você tá fazendo curso pra quê? Ele, pra vigilante. Eu falei, você acha que isso que eu tô fazendo aqui, você não vai fazer? Ou você acha que você vai sair daqui, você vai pegar uma arma, vai colocar na cinta, e você vai entrar numa empresa, você vai trabalhar armado, mostrando a arma, você vai usar a arma pra você coisa. Cara, você não vai encostar nisso aí, velho. Você só vai encostar a hora que você for pegar e a hora que você for deixar. Exatamente. E, aliás, você vai ter que fazer tudo certinho com o outro olhando, porque se estiver errado, você tá morto. Então, assim, cara, entenda uma coisa. Você quer ser vigilante, você tem que ter o padrão, pelo menos o padrão.
Agora, você tirar sarro de antigão, que tá aqui, parado aqui, no Se sol, fodendo. se ferrando 5 dias aqui pra se ferrar pra fazer, pra fazer a reciclagem, pra continuar trabalhando, você tá tirando sarro, então você suma daqui. Porque você só tá dando dinheiro. Eu peguei aluno fumando maconha no curso, cara. Imagina. Tem ideia, cara? Tomou? Tomou. Você tava dando aula lá? Peguei ele, não parou nem. Caraca, sério mesmo? Passou eu mais dois instrutor, o cara... Ele foi... Mas no banheiro, é isso? Não, na frente da escola. Ele jogou no chão e pisou em cima, daí eu falei, eu vi. Daí o outro instrutor falou assim, mas Douglas, acho que é fumo de corda, né? Eu falei, vamos descobrir. Daí eu fui lá, catei o bagulho no baseadão. Ah, daí... o dedo da mão dele. Deu um rolo, cara. Cara, tem segurança que é Tomou uns complicado. capão pra ficar esperto. Não tem o que fazer. Mas assim, vamos lá, a gente não veio pra falar mal de segurança, vai falar da gente, né? Falar mais a experiência que a gente tinha na área de segurança. Eu trabalhei 10 anos no Miller, tá? Eu fiquei 10 anos no Miller trabalhando. Você sabe, quem trabalhou no Miller hoje, antigamente, nossa, era uma regime militar. Além, não tanto regime, mas era um negócio assim, você saía de lá, meu Deus, todo mundo que te queria, né? Só que quando eu saí na época que tava foda, ninguém queria ninguém. Mas, assim, então, era um padrão. Até hoje os caras são isso, padrão. Meu chefe lá, que o seu Neri hoje tá... Mas lá a segurança é deles mesmo? É, orgânico. O Miller... E tem um gestor lá, responsável pela segurança? É gestor mesmo? Gestor. Que tem que ter? Bom, eu já saí de lá faz anos já, né? Mas antigamente existia o meu supervisor lá, que era o gestor, que era o seu Neri. Ele era um senhor que o que ele tinha de experiência não dava no que ele tinha de tempo, sabe, de serviço. É muita experiência, é muita coisa. Eu aprendi muito com ele. Eu era pra ser um vigilante igual esses caras aí. Sim. Eu aprendi muito, eu cresci muito com ele. Sabe, me ensinou muitas coisas. E antigamente no Miller tinha problemas que a gente tinha no domingo e tal. Aquelas coisas, então problemas de carçudo, o pessoal queria entrar e tal, no domingo. E você sabe que o Miller antigamente era um alto padrão, ainda é, né? Sim. Um alto padrão, mas pelo padrão que a gente tem hoje... E que época que foi essa? Foi na época de 2006 até 2016. Bastante. Sim, bastante tempo. Bastante. E, então foi uma época muito boa. Eu aprendi muito trabalhando lá. Conheci muito lá. Então, o que eu digo pra você? Só pegar só cara grande, né? Só grande. Só pequenininho. Não, tá ligado? Assim, só o senhor gostava de pegar a gente que começava a fazer o curso já ia pegar. Só que era de 1,80 m pra cima. O Fábio, não conheceu? Sim, sim. O Fábio trabalhou lá. Conhecia ele? Sim. Ele cuidava, ficava mais na frente da joalheria ali. Sim, sim. É que na verdade assim, lá o que era? Cada dia você pegava um posto diferente. Você não ficava num posto só. Sim. Então você tinha instrução, né? Daí a instrução, você tá em tal posto. Hoje eu tô lá no prazo de alimentação. Sim. Amanhã eu tô lá na frente do relojaria. Amanhã eu tô lá na porta do CA, que é Cândido Abreu. Lá no ML, que é o Matheus Leme. Entendeu? Então cada dia tinha um posto. Por quê? Isso era uma estratégia também, se você for parar para analisar. Porque um segurança só, em um lugar só, ele cria vínculo ali. E outra coisa, ele também não sabe trabalhar nas outras regiões. Exatamente. Também. Ele tem que estar para trabalhar em todas as áreas. Exatamente. Né? Então, tipo assim, se você precisasse de um segurança lá na frente, você tinha um... Nas docas ali também, então. As docas geralmente era um só, que ficava direto ali, por causa da questão de mercadoria, questão de conhecer o pessoal que, né? Então, às vezes, colocasse uma pessoa diferente lá, tipo, um novato lá na frente, o cara não ia saber trabalhar, entendeu? Sim. E então, era mais assim. Aí daí eu trabalhava no Milha, trabalhava à noite, trabalhava com o Júnior, lá no Vitória Vila. A Vitória Vila é gostoso de trabalhar, você sabe disso, que era uma maravilha. Vitória Vila, celebrar... Nessa época do Vitória Vila é muito bom, porque os caras, que a gente falou, a equipe era boa. A gente tinha uma equipe de apoio. Conheceu o Pitbull que trabalhava com vocês lá? Sim. Puta, desculpa aí. Vou ter que falar essa, desculpa aí, Pitbull. Eu bati em você, tá? Desculpa aí. Briguei com ele, cara. A gente tem um grupo aqui, os antigão do VV. Você bateu na cara? Puta, cara, deu uma surra nele, cara. Pô, deu uma Por que você bateu nele, cara? Porque tinha uma rixa, cara. Você sabe disso. Tinha uma rixa, tinha algumas seguranças que não gostavam dos caras que faziam o apoio. Porque o cara do apoio era um pouco mais diferente, não é que a gente era diferente.
Equipe de apoio, equipe de choque. Nós entrava pra bater nos caras. Eu só tô tentando achar Essas paradas que nós fazia. Então, E tive um probleminha com esse cara. E ele começou a falar umas besteirinhas e tal. Um dia eu cheguei eu surrei lá no Vitória Vila. No pátio. doido? No pátio. Capaz. Verdade. Como é que bate mesmo? Pergunta pro Júnior, ele vai saber lá pra você. Deu mó B.O. com a tica lá, todo mundo ficou louco. Deu um pau no cara, velho. Deu B.O. feio, cara. E eu novão, né? Hoje eu tô com 50 anos. Falando coisa de 15 anos atrás. Cara, foi a surra, Pia. Porque eu peguei ele lá no pátio e falei, agora tá eu e você aí. Agora fala que você vai rachar minha cara aí. Eu não falei, você falou assim, daí já chegou o cara, não, ele falou. E o outro ele falou. Aí os dois falou, e daí na época você sabe como é que resolvia, né? Sim. Nós somos das antigas, né? Tal! Já 3 era. mísseis na cara dele, já abriu um. Deixei ele cego, velho. Sério, isso é verdade, isso é verídico. Na empresa todo mundo sabe disso. Então, ó. E eu falo aqui porque é verdade. Jefferson, Luciano, Conheço. Manco, Conheço. Taru, Tarras, tá tudo aqui, tudo Conheço. no grupo, cara. Conheço. Sabe, então, Conheço. Douglas. Conheço. Então, é que é o pessoal que era das antigas, né? Porque assim, a gente tinha um grupo. Quando eu comecei a trabalhar na Vitória Vila, eu comecei a trabalhar no Fumódromo, mas eu só fiquei uma vez só. Daí depois já fui pra dentro, não sei por quê. E ali era muito bom trabalhar, cara. Sim, Era uma gostoso. casa, dava muita gente, final de Não, e semana briga, inteira. né? E briga. Só que antigamente podia detonar na cacete, Sim. né? Altas vezes eu tá em cima do palco, no show, Sim. e o Júnior falava assim, não, você vai ficar lá no palco, você vai cuidar de lá, porque pelo amor de Deus. Sim. Aí eu pular sozinho no meio, os caras se matando, eu no meio lá sozinho, né? Depois que Essa chamava, coisa, pô. né, cara? Um pouco mesmo. Pô, o palco mesmo. e o Vitória Vila é o mesmo dono da Bavário, cara. Sim, o irmão dele. Sim, Do Tony, lá. do Hugo, né? Errando, o irmão do Tony. Uhum. Por isso que era o mesmo perfil de trabalho, que era pancada, meu. Ele não Então, ligava muito. é isso que eu falo pra você. Ele não ligava. A Bavária, antigamente, é o ícone Sim. da gente mais antigo, porque... Eu não falo gente mais antigo, né? Porque deve ficar feia, né? Mas os mais experientes é o ícone, Sim. porque quem passou pela Bavária passou por qualquer coisa. Exatamente. Cara, teve uma vez que na terça-feira era o bicho mais gostoso de trabalhar. Que eu falei lá, a gente entrava às 6 horas e saía às 6h05. Aí tirava o pessoal, começava a tirar o pessoal às 6h05. É verdade, não é mentira. Quando não dava isso, a gente já esperava. A gente já esperava. Que daí a gente ficava nos banquinhos. Antigamente existia os toquinhos, lembra dos toquinhos? Sim, o totem. É. Subia nos totem. Uns pedaços de madeira que você subia em Exatamente, cima. totem. É. Aí você ficava mais alto que os caras. Entendeu? Então você via tudo que... E lá era assim. Eu lembro que o totem era bem do lado da caixa De som? da mesa de som, assim, Aham. de cada lado, assim, ó. Ficava pouco dois dia. aqui, assim, ó. E Aí era ficava assim. dois no palco. É. Daí aqui era chopeiras, Sim. né? Cheio de gente ali. Daí você só tinha um corredor assim, daí vinha a pista aqui Sim. e fechava ali. Porque ele era meio redondo Era assim, ó. Aham, é isso, exatamente. Cara, ali você vê. Pô, e quando apagava a luz, que os caras Então. começavam a jogar chopp pra cima. Então, Fala pra ele. era isso que eu ia falar agora. Cara, quando E o pau começava. torava, né? E aí o bicho Não, pegava. Aí você verdade. batia em tudo No escuro. que você via na frente, você tava No batendo, cara. escuro, cara. Apagava a luz e jogava chopp. O pau quebrava. Não, o pauzão, quebrava. Tu tava aqui assim, tipo, bobo, não tava pra tirar o cara, mas pra se defender. Pô, daqui a pouco você levava um míssil na cara. Míssil. Tal! Você levava aquele clarão assim, que você não sabia nem o que era, assim. E eu não vou falar, não, mas tinha segurança que se escondia atrás das caixas. Ah, tem. E das cortinas. E das cortinas. Quebra-pau, cara. Lembrou das cortinas? Na hora do quebra-pau, dá dor de barriga nos 4, velho. E as cortinas? Meu Que tinha Deus, as cortinas na parede, cara. Cara, você via lá, tinha uns 3, 4 escondidos Não, mas lá, tem, cara, velho. normal, isso é normal. Cara. Não, a é gente fez difícil. segurança no shopping Colombo. Lá em Colombo, lá. Parque Shopping Você me Colombo. falou. Fiz segurança lá uma vez lá. Daí isso aí tinha chopp e pagode na. Era uma favela o negócio. Daí um dia o pau quebrou, cara. Cadeira voando e o burdoado, cara. Daqui a pouco ficou só eu e mais 2, cara. Mas eram em 10 segurança, cara. Cadê o resto? Aí acabou a briga, apareceram. Eu tava no banheiro, fui fazer um racionamento. O pau Nossa, comeu, lá fora cara. um tiroteio do caramba. Cara, teve uma vez que Os eu fui. apoios dando Que, tiro lá fora, meu que Deus. o Carlão me ligou, falou: você tá lá no Celebrar. Ele me ligou: Ô, Eduardo, preciso que você me dê um apoio lá no. Naquele bailão que tinha perto do Capão Raso lá, lembra? Norte-Sul? Não, sei o que é. Um perto Da Canaleta. Sei, ali era o... É o antes do Vaqueiro, antigo Vaqueiro. Sei, o... Não é no do Pinheirinho lá, né? Não era Big Baile? Baile. Baile. Big Baile. Big Baile, exatamente. Ele Big me- Baile. Big Baile. Ninguém parava lá, velho.
Naquele Big Baile. Tá bom, Marley, eu levo o pão pra Duda, Ei. fica tranquilo. Ninguém parava nesse Big Baile, né? Você vê como que é a situação, né? Antigamente não existia isso. Ninguém parava no Big Baile. Aí, não. Aí tá. Cheguei lá e ele falou assim, você consegue ir pra lá? Eu falei, não, tá bom, vou, né? Aí cheguei lá. Tinha um cara na porta. Aí eu falei assim, beleza, tá. O Carlão me pediu pra eu vir pra cá, tá. Nós estamos em quantos aí? Aí eu e você. Nossa. Você fica lá dentro e fica na portaria. Eu falei, mas tá de sacanagem comigo, né? Foi. Tinha um show, não sei de quem lá, de um gauchesco lá. Não, mas é tranquilo, cara. É de boa. Eu falei, então tá bom. Falei, se der porrada, tô nem aí. Que se matem. Você acha que eu vou entrar sozinho, que eu não sei que não vai ter ninguém pra me ajudar? Nossa. E por incrível que pareça, aquele dia, cara, foi tranquilo. Só no final da noite que deu um B.O. Deu alteração. Porque Nossa, um velho olhou pra mim e achou que eu tava olhando pra velha dele. Eu falei, agora Nossa. pronto, veio querer brigar comigo. Daí já veio o dono, veio um monte de gente encher o saco. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, cara, parem com isso, cara. Você tá maluco? Você trabalhava ali, eu era supervisor do Baila Comigo, velho. Baila comigo? Outra bomba também. Do lado. Do lado. Então, do lado. Vila, você também. Lá no. Ali no. Eu fazia o Baila Comigo de terça a domingo e fazia também o apoio do Mendes quando faltava o Júnior Dedinho, não conseguia ir. Uhum. Quando não ia o Urso, esses caras, eu ia junto. Cara, trabalhei muito tempo ali, cara. E a Milênio você fez ou não? Não, nunca quis fazer. Nunca quis fazer a Milênio. A mulher do Zanon é nosso chefe de segurança lá. Ainda é, né? Não, agora fechou, não parou, né? Mas Zanon é- do drone. Mas ainda era ele ainda. Aí fui ficou a vida inteira lá. Esses tempos atrás, faz tempo Eu já, mandei né? mensagem Porque pra fechou ele. lá, né? Fechou. Eles ligaram, perguntaram se eu queria. Eu falei, vocês estão loucos, velho? O que vai fazendo isso? Tá louco, tá Não, maluco? tem uma hora que não dá mais. Não, hoje eu faço só colação de grau. Sim. Colação de grau, trabalho para uma empresa só. Ô, Zanon, Faço- estão falando da Milênio E aqui, tá? formatura? Ô, doutor, quanto tempo, hein? Tô falando da Milênio aqui, cara. Ei, eu só tô um pouquinho gordinho só, tá? Você sabe, né? Que eu era bem magrinho. O Zanon também tá muito fortinho, né? Formatura. É formatura. Faz também. Faço. Então, baile de formatura. Não é fácil também. Não Mas se você for parar pra analisar hoje, é mais tranquilo do que você fazer uma casa noturna. E mais do que show também. Então não é sempre, né? Nem eu faço ali com uma empresa, a gente faz ópera de arame, Sim. baile, essas coisas, sempre tem bem pouquinho, mas é mais colação, né? Então é mais tranquilo. Por que é mais rentável, né? E mais tranquilo. Por quê? Porque a gente das antigas, a gente já tá saturado disso. Você não quer mais você entrar num confronto, Um né? confronto, não só isso, mas você não quer mais fazer uma balada, porque você não pode fazer tudo aquilo que você sabe. Né? Hoje você tem que chegar, você tem que conversar, você tem que ser amigo do cara que tá fazendo a Exatamente. coisa Eu errada. gosto de fazer Caleche e Exatamente. Rosinaldo Pereira ali no centro. Nossa Fiz senhora. Caleste também. Nossa senhora. Caleche, Caleche, eu fui. Rosinaldo Pereira, Falaram uma coisa vez pra mim do apaixonada. Caleche, eu falei, não, Eu fiz. não Agora dá. eu cheio de segurança, Mas né? eu fiz. Eu fiz Danis. Lembra o Danis? Trabalhei lá também. Danis, caveia. Trabalhei com a velha chata lá. Nossa senhora. Nada tava bom pra ela. Ela tá assistindo, tá? Só se tiver lá embaixo, porque lá em Ó, eu cima. vou falar bem a verdade. Aquela mulher, cara, tratava muito mal a segurança. Na verdade, ela tratava todo mundo mal, né? Eu frequentava lá bastante, daí depois que eu fui E pra que trabalhar. época foi essa? Dois. Porque eu fiz em 2010. Ah, não, foi bem mais atrás. Então, Bem em mais pra 2010 trás. foi o que eu fiz lá. Nossa. Inclusive, eu fiquei lá 1 ano. Não, Com a bem empresa, pra trás. empresa minha. Aham. Ah, você fez com a tua empresa, Empresa minha. lá? Daí ela morreu? Eu tava lá ainda. Tava lá Deve só ter o morrido, esqueleto dela, Não, né? tava lá ainda, do mesmo jeito. No Cara, não caixa, morreu aquela mulher? No Ah, caixa. fácil, ruim não quebra, velho. No caixa. Jesus No caixa contando amado. o dinheiro. Cara, quando eu frequentava lá, já era velha. Sim. E Ela ela, não, tá viva e ainda, ela né? não saía do caixa, sabe, né? Ela ficava no Não, caixa só contando ficava dinheiro. no caixa. Deve ter morrido Quando já, ela não ia, nossa, era uma alegria. O Michael, lembra do Michael? Você deve ter morrido já, o Michael. Aí tinha aquele DJ lá também que Eu perdi faleceu. um amigo meu lá, cara, o Robson. Finado Robson. Ele brigou lá dentro. E era um piá que trabalhava muito bem. Só que ele, cara, ele é igualzinho o Steve, piá. Cara, Ah, foi ele que levou um tiro Lá na dentro? frente. Lá na frente? Exatamente. Vocês não estavam na época que lá dentro o cara entrou armado e deu um tiro em um lá dentro. Nós pegamos ele, descemos ele, colocamos dentro do carro e o carro levou ele pra... Nós descemos ele, porque a ambulância não chegou. Imagine, coitado do cara.
Daí, só Então que assim, eu perdi um amigo meu lá, velho. não tinha nenhuma... Foi na Bahia, não tinha nenhuma indício. Lembra do Só que lá galinho que dentro- vendia espetinho lá embaixo lá? Sim, Eu nossa. salvei ele uma vez ali. Ali a gente descia, porque os Tava me caras... escutando também, me deve uma laje, não é pedra, laje. Tava apanhando lá, soco na cara, cheguei lá e salvei ele, os caras. É que assim, lá, Douglas, pra você entender, o Danis, antigamente, à noite, na segunda-feira, ninguém pagava a entrada. Nossa. Era de graça. Aí era o point dos táticos. Na esquina, tô mentindo? Sim. Era o point. Todo mundo parava ali. Então, parava ali, né? Fazia suas rondas, tinha seus alarmes, fazia o que tinha que fazer. Derrubando os caras agora, né? Mas é verdade. Tinha que ter um ponto de estágio. Fazia um... E era um escangalhaço. Ali, cara, ali não tinha. Daí tinha lá, tinha o terraço. Você fez o terraço ou não? Não, terraço não. Você não pegou o terraço? Não, mas eu fiz um outro também de perto. Do jeito que eu caí, que eu falei pra vocês lá Aquele no que fica Mistura, na José eu Loureiro derrubei uns dois lá já. Já tinha derrubado já. O da José Loureiro que a vez te falem. José Loureiro, que eu vi se falem. Que é o... Esqueci o nome do bar, que é um bar de reggae. Ah, não. Tá, daí tinha o Cobra, lembra do Cobra? Lembro. O Cobra tem ainda, né? Lembro. Tem, cobra tem. Tem, né? Mas como é que é o nome Mas não do é bar? igual antigamente. Era, putz, tinha um bar ali, cara, que, nossa, eu fiz só um dia ali, velho. Deu um quebra-pau fudido, cara. Conselheiro Laurindo, você tá Não, falando? ele fica com a José Loureiro com a Westfalen, bem na esquina, assim, ó. Era um bar de reggae que tinha ali, cara. Só dá maconheiro, né? Não, cara, é um inferno, cara. Como é que é o nome daquele bar, cara? Cara, José Loureiro, cara, isso que eu trabalho na rua, né, cara? José Loureiro com a Westfalen, pode ver, se eu lembrar que era o... José Loureiro, José Como é que era o Loureiro. nome dela, daquele bar, cara? Era... Bar da Eva, né? Não, cara, esqueci. Bar da Eva. Não, é Casa Devas. É a casa da Eva. É. Puta, como é que era o nome daquele... Esqueci o nome daquele bar. Pô, foi um dia, uma noite só e, cara, pancadão rolou e, cara, tem uma coisa que você... Quando você não trabalha com a equipe que tu conhece, é ruim. Exatamente. Porque daí, quando você tá com 2, 3 caras que tu conhece, sabe que o cara não vai te deixar na mão, né? Eu, quando trabalhava à noite, quando trabalhava... Quando eu tava fazia- sozinho ali, trocando soco com os caras, eu falei, não, sai fora. Quando eu fazia balada, eu sempre levava mais um comigo. Sempre tinha um comigo. Por quê? Porque geralmente a gente deslocava para as outras baladas e só ia você. Aí você chegava lá, tinha uma equipe. Que nem aconteceu. O Carlão, ele vai lembrar disso. O coisa de deve uma laje, o Carlão me deve um triplex. Nossa, aí... Ele sabe disso. Cara, ele chegou pra mim assim, Eduardo, tem uma proposta pra você, bem boa. Falei, você tá louco, Não foi a velho? boate, não, né? Não. Você tá louco. Falou assim, ó, a gente pegou só esse final de semana, tá? Se tardar no outro final de semana, você vai ficar lá, daí depois não vai mais pra lá, você vai pra outro lugar já. Porque acho que eu tava no Vitória, acho que quando ele me tirou de lá. Eu não me lembro aonde que eu tava. Aí ele chegou e falou assim, tá, vamos lá, tal, são 25 seguranças, né? E daí você chega lá, tudo, tal, faz o que tem que fazer e tá tudo certo. É uma casa sertaneja, tal, tudo. E na sexta-feira tem uma casa diferente, tal, hip hop, não sei o que, tal. Tá, continue, fala onde que é. Em São José dos Pinhais, perto do aeroporto, do Chiquinho. Não era o Burro Preto lá? Não. Sei qual que era aquela Do Chiquinho, isso. Putz, esqueci o nome. Catarina, não era Catarina, Não, sei o que é, sei. quase igual. Mas o cu do urubu também é lugar. Sei. Nossa senhora. Não, Curubu. ali você pegava São José inteiro, cara. Não, verdade. Ali é... Ali você só pegava curva do Rio. Puta, Cara, ali é um eu bailão morava em Santa fudido ali, Felicidade, cara. irmão. Como é que era o nome do Bem, bairro, Né? cara? Do lado, né? Esqueci. Falei, Não era beleza. Burro Preto, era o nome... Putz, como é que é o nome? Aí pegamos e fomos. Chegamos lá, tal, daí apresentou, tá. Cara, que equipe. Padrão. Tudo padrão. Falei, nossa, não vou fazer nada hoje, né? Aí tá, beleza e tal. Era show do Minuano, num sábado, não tinha nada mesmo. Realmente, esse show de velho não tem muita coisa. Todo mundo no seu canto, beleza. Aí tá, daí no domingo teve... você vai? Não, beleza. Daí no outro final de semana teve na sexta, sábado, né, e no domingo. Daí ele falou assim, seguinte, tá. Na época, acho que a taxa de supervisor era 90 pila, 80 conto, alguma coisa. Supervisor. Aí que, geralmente, antigamente era 10 reais a mais, né? Eu ganhava 70, o supervisor ganhava 10 a mais. fudia pra caralho. Aham. Aí eu, tá, beleza, vamos fazendo. Aí o Chiquinho, não, eu gostei de você, fica aí, tal. Beleza. Primeira semana, beleza. Os Segunda. caras sossegaram. Na segunda semana começou uns BOzinhos e tal, tirava os caras pra fora, beleza.
Na terceira semana em diante. Começou a dar carrinho. Aí tinha o Jamaica, que era ele era um professor de capoeira, o Jamaica. Eu sei quem que é. O Moreno. Sim. Daí, cara, ele comigo, nossa, o cara era muito, eu gostava dele pra caramba. Fechar o pau. Aí começamos. Batia daqui, batia dali, tirava os caras pra fora. Dava 5 minutos, eu olhava o cara lá dentro. Chegava na portaria, vocês estão liberando alguém? Não estão liberando ninguém. Ô, pesado. A gente tirou pra fora. Não libera? Beleza. Aí tá. De novo, dava BO, os caras saíam pra fora, tirava os caras pra fora. Dava 5 minutos, os caras lá dentro. Ô, peraí, alguma coisa tá dando errado. Aí a garçonete chegou e falou assim, não, o Chiquinho tá trazendo o pessoal pra dentro. Ele traz lá por trás. Eu falei, é? Falei, se for a gente tirar pra fora e o senhor colocar isso pra dentro, não tem como. Não, só foi dessa vez. Ele conversou comigo, falou que não vai ter mais problema, tá. Aí teve um dia que eu varetei. Cheguei e falei pra ele, tá saindo todos os meus seguranças agora daqui e o senhor vai ficar sozinho aqui, porque se ficar essa palhaçada de a gente tirar pra fora, você colocar pra fora, a gente nunca vai educar esses piados. Sim. Nunca. Dele, não sei o que, não, mas é que os caras... Daí a filha dele tava lá. Daí ela falou, não, pai, deixa eles trabalharem. A gente já trocou a empresa de segurança por causa disso, então deixa eles trabalhar. A hora que ela falou isso, meu amigo, aí sim. Aí eu cheguei pro Jamaica e falei, daí... Tolerância zero. Acabou, cara, acabou. Olhava torto, o Jamaica tirando os caras pra fora. daí tinha os outros caras que eu não lembro o nome agora, que também, era tudo grande, gostava da pancada. Aí eu comecei a analisar qual que era, o que acontecia. Aí tinha um cara lá fora, um gordinho, pra variar, um gordo, né? Sentado, que tinha uma lanchonete lá na frente, e o cara ficava sentado lá. Aí eu ficava olhando, falei assim, tem que achar o cabeça do troço aqui, né? Aí, tá, era o cara. Aí cheguei e troquei ideia, a primeira vez que troquei ideia com ele falou assim, não, cara, não, você cuida daí pra dentro e eu cuido aqui pra fora. Eu falei, então tá bom. E começamos a tirar os caras pra fora. Aí teve um tempo que eu cheguei e falei pra ele, o negócio é o seguinte, cara, se você não cuidar dos teus pés aqui, vai fechar de polícia aqui, cara. E eu não quero nem saber. E pra fechar isso aqui de polícia é rapidinho. Ele falou, quero ver. Acho que Deus estava junto comigo aquele dia. E chegou, não deu 10 minutos, mas fechou de viatura lá na frente. Mas fechou de viatura. O cara ficou de cara. O cara olhou assim, foi você que chamou. Eu falei assim, eu te avisei. Não tinha falado nada. Te avisei. Chegou uma época que nós ainda com os 25 seguranças trabalhando. Chegou uma época que os caras faziam aquelas modinhas de cada bairro ia para um lado para tentar se... Eu ficava no meio. Só eu. E ninguém fazia nada. Porque eles já estavam respeitando a gente. A gestão de vocês. Só que o que aconteceu? O velho, filha da mãe, desgramado no cacete, foi lá que chegou pro Carlão e falou assim, o negócio é o seguinte, vamos diminuir a equipe. Teve um dia que nós chegamos lá, nós estávamos trabalhando em 5. 2 na portaria e 3 lá dentro. Falei, não dá mais, cara. Exatamente, tá louco. Por quê? Porque não tinha briga nenhuma, tava tudo certo, tava tudo tranquilo. O pessoal já conhecia a gente já tinha uma amizade boa. Então, tipo assim... Sim, Eduardo, mas sabe uma experiência que eu tive ruim como nessa época de segurança também? Porque a gente que fazia segurança, a gente já trabalhou tudo quanto é lugar, né? Sim, a gente não tinha negócio, lá não vou... Não importa se era bailão, se era puteiro, se era boate. Gay. A gente ia trabalhar. Se era boate gay, era... Casa de velha. Era a nossa... você também, se estivesse na nossa época, você também... Você também ia trabalhar. Eu também? Então... E daí, um amigo meu, cara, trabalhava no Gato Preto. Cara, vamos precisando de um cara pra ficar de segurança aqui e tal. E Laércio, o nome dele. Laércio, não quer vir fazer uns bicos aí? Eu falei, quanto o cara paga? E o cara pagava bem. Uhum. Tipo, nós ganhava lá 50 pila pra fazer a noite, ele pagava 110 pau. Falei, caralho, 110 pau mais a janta. Café da madrugada, lembra? Daí eu fui fazer uma diária no Gato Preto. Só que eu não sabia o que acontecia lá. Depois eu fui entender porque o cara pagava bem. Quando eu terminava a noite, 5 horas da manhã. Não, cara. Vou falar aqui porque eu vivi essa realidade. Entendi. Quando terminava a noite, 5 horas da manhã, sem mentira nenhuma, o cara falou, agora pode fechar a porta aí e vamos descarregar as caixas de cerveja ali. Tinha que bater caixa de cerveja até 7 horas da manhã. Tá apelido de Binho? Hã? Tá apelido de Binho? Não. Deve ser o Binho. Hã? O Zanon podia ser o Binho. Eduardo. Não, Eduardo. Tinha que bater caixa de cerveja, cara. O filho do Júnior, como eles falavam. Abastecer freezer, abastecer um monte de coisa, cara.
Cara, trabalhei. Cara, mas tinha muita coisa. Lembra que antigamente era assim mesmo? Segurança fazia um monte de coisa. Segurança fazia um monte de... Até na Bavária mesmo. Grade também. Quantas vezes Pegar a gente... grade nas costas. Uma vez lá Recolher no... mesa na Bavária. Uma vez no... Levantar as mesas, né? Sim, uma vez no... Lá no Vitória Vila, chegou 2 caminhão de grade. Que era o primeiro... Era contenção, né? As grades é uma desgraça, né, cara? O primeiro Festival da Massa, lembra? Sim. O primeiro, foi o primeiro. Os caras chegaram 2 caminhões de... Quando 2 caminhões de grade. Mais de 100 e pouco segurança ali na frente. Eu só olhei pros pés, pesada, vamos me ajudar a tirar. Eu não vou, eu não sei o que, não sei o que. Daí chegou os antigão, né? Não, vamos lá, vamos. Ô, pesada, ajuda a gente. Não vou ajudar. Tinha uns 2, 3, né? Que bateram o pé, não foram ajudar, né? Só que a gente não é rancoroso. Você sabe disso, que a gente não é. Né? Aonde que os caras ficaram? Na hípica lá. No sol o dia inteiro. Atrás da hípica. O dia inteiro. E ainda falava, ó, quando vocês forem render os pés pra tomar água, já leva uma garrafinha de água pra eles lá e eles vão tomar lá mesmo. Cara, esse piá ficou Não, mas um dia louco, velho. o negão quebrou eu, o Anderson. O Anderson quebrou, eu fui fazer uma vez um evento na praia lá, que porra. E me colocou na areia assim. Ele sabe que é verdade, negão é foda. Não, aqui é de boa, de coletinho, pai, chapeuzinho na cabeça, segurança. Fica aí, daqui a pouco tá de boa. E aí o mar veio subindo, né, velho? E o mar veio subindo, daqui a pouco o mar tava no meu pé, né, cara? Daqui a pouco eu e o Jário, lembra do Jário? Segurança. Não recordo, mas... Trabalha pra mim hoje. Hoje é meu vigilante. Quando eu fui ver, a água tava no joelho, eu tive que ficar lá, cara, assim, ó, parado. Cara, quando eu saí daquela água, tava derretendo meu pé. Pô, eu só o pé fazia assim, ó. Saía couro, velho. Nossa. Falei, ô, Anderson, tu quebrou eu, cara. Você jogou aquela que boa lá, aquela água lá, cara. Porra, mas eu não sabia porque você não passou um rádio, mas é ordem dada, ordem cumprida, né, velho? Não tinha esse negócio de... Não, é se o quando cara tinha fala festa assim, rave lá, né? se o cara tinha que falar pra ficar ali, se ficava ali, se não tinha negócio de ficar reclamando pra mudar de lugar. Não tinha essas paradas aí. Cara, o mais gostoso de fazer era a festa rave, cara. Esse era bom de fazer. Porque os caras estavam tudo loucos de tirar pra fora, os caras nem tinham. Exatamente. Né? Mas as primeiras, né? Agora já não dá mais. É que assim, antigamente, é aquilo que eu digo. Quando a gente trabalhava, antigamente, a gente trabalhava, pegava o ônibus junto, todo mundo, tirava sarro de todo mundo. Hoje não, cara. Hoje eu vejo, os caras tem, vamos supor, tem 2 eventos no mesmo lugar, de próximo, né? Hoje tem muitas casas que são juntas, né? Cara, um segurança não olha pro outro, cara. Não. Entendeu? O cara não, tipo assim, não quer conversar, não quer saber. Eu sou um cara que gosta de conversar pra caramba. Eu lembro que quem fazia esse evento de rave era o Ferreira, né? O Ferreira. Fazia Ion, né? Lembra do Ferreirão? Tinha uma equipe legal. Aí, o Tribaltec. Exatamente, era ele que fazia essas paradas aí. Pensa numa coisa... O problema não era você fazer. O problema era o público e depois montagem, desmontagem. O supervisor Ferreira lá que também gosta, tomou um cacete lá. Tinha vários. Tinha vários que gostavam de apanhar. Uma vez tinha uma equipe lá, a Cerberus estava junto. Tinha o... Tava a Cerberus, o Ferreira e mais uma outra empresa uma vez. Ele... Deu um rolo, o Anderson vou te sabe. falar já, deu um rolo feio. Quando tem várias empresas juntas, é um rolo desgramado. Cara. Sim. Porque assim, teve um festival da massa. Cada hora do outro. Teve um festival da massa que lembra daquela que trabalhava ali fazia a Eva. Lembra da Eva? Que fazia muita casa noturna ali no Batel. Não, essa eu não conheço. A Eva, uma polaca, baixinha? Conheço a Eva, hã? Então, ela fazia também. Teve uma época que o Hugo chamou várias frentes pra conseguir segurança, né? Várias gente, né? Jesus, mano. Eva puxa a gente pra caramba, né? Puxa, mas puxava cada coisa ali, Sim. né? Nossa. Não, tinha uns lá que ela tirava do cemitério, né? Não, tinha uns lá que nossa. Botavam e o terno dos caras, lembra o terno com os ombreiros assim, ó. Quem tirava sarro era o Mauro, lembra do Mauro? Maurão? Claro que eu lembro. Trabalha Claro que eu lembro. Trabalha na prefeitura de Piraquara lá. Cara, nós se matava de 10 anos. Cemitério? Cemitério? Caralho, boca, tinha uns guardas, cara. Não, o colete, cara. A ombreira do cara era assim, ó. Então, o cara botava um blazer XG no cara que era M. Cara, não tem, Sério, cara. Feio. Não, e a postura, né? Cara, tinha cada postura que era a coisa mais linda de se ver, né, cara? Ó, você tem que ficar aqui, tem que ficar na postura. Cara, olhava pro lado. Pô, teve uma vez que eu fiquei com dó do carinha. Falei pra ele, ó, você fica aqui, tá?
não passa ninguém, só vai passar gente no camarote, só vai passar gente de pulseira e tal, assim, tá? Mas você não sai daqui, tá? Só que eu esqueci de falar pra ele, se quiser ir no banheiro, alguma coisa, você pede apoio, tá? Pede apoio pro outro menino ali e tal. Tava de frente com você, não falei nada. Cara, o cara ficou até 5 horas da manhã, sem ir no banheiro, sem tomar água, sem comer, sem porra nenhuma. Do cara, Aí quando foi pra receber, daí ele disse assim, você pode me pagar antes que eu tô molhado? Eu falei, molhado? Mas como você tá molhado aqui dentro? Não, é que você falou que eu não podia sair, eu acabei de fazer xixi na calça. Caralho. Que merda, O Júnior coitado. vai lembrar disso, é verdade, cara. Que merda, O cara. cara não saiu. Mas só que daí, sabe o que eu entendi disso daí? Não foi por sacanagem. Sabe o que eu entendi? É o cara que precisa trabalhar. A disciplina do cara, né? E o cara faz o que mandam pra ele. Exatamente. Entendeu? Claro que Dá dó, hoje... né, Pia? E sim, claro que hoje é um processo bonito, né? Mas, assim, era cara que, tipo, se falava assim, porra, eu preciso trabalhar, Se dedicar com o serviço, né? eu tenho que levar esse dinheiro pra comprar qualquer coisa pra dentro de casa, né? Pra minha família, tudo. E se ele falou, se ele chegar aqui e não me ver, ele vai brigar comigo. Então eu vou ficar aqui. Só que... Tu trabalhou com o Júnior na Bavária também? Trabalhei com o Júnior na Bavária. Mas tu saiu antes que eu entrei, então. Saí antes que você. Você trabalhou na equipe que tinha o Renan, o Magrão, o Careca, batia em todo mundo, gramado, O Renan, o Paulinho, o Júnior Francisco. o Júnior, o Silvio, lembra? Lembro, do Silvio, lembro. O Silvio. Nossa, Lembro. velho. Você não falou que eu ia estar aí. Muita coisa. Então foi bem E na portaria era aquele peixe do Tony, né? Peixe. O velhão, né? O velho. Esqueci o nome dele. Sabia que ele foi preso, né? Não, Saiu gemado lá, né? não Tava lembro. roubando o cara, né? Lembra aquele velhão que ficava lá atrás, lá no Vitória Vila? Lá atrás, lá na saída lá das bebidas, lá atrás, lá. Não, esse eu não lembro. Um careca. Não lembro. É que não dá pra me falar. Se eu falar a característica, Não, você vai lembrar quem que é. Você vai saber quem que é. Então, eu encontrei ele esses dias também, tá? Foi fazer uma taxa pra mim lá. Encontrei ele. Falei, cara, você é uma lenda na coisa, você não. Né? Falou, cara, tá difícil. E lá no Vitória Vila era a Cerbis que fazia o monitoramento? Monitoramento, era o Cerberus. Nossa, cara, tinha que apagar outras imagens lá, né? Uhum. Meu Deus do céu. Cara, tem uma vez nós entramos dentro da gerência. Nós colocamos os caras dentro da gerência, os caras quebraram tudo. Nós fechava a porta e era madeirada, batia. Você lembra que eu ia com o Anderson lá, o Anderson tinha aquele estilo preto. Uhum, E estilão. ele ia direto lá no Vitória Vila. O Anderson e o Júnior são bem amigos, né? Sim. São, né? Bem amigos. São. Fredo se entende. Aham. Tem foto do Júnior. Tem, eu trabalhei pro Tem Júnior. Pior que eu Sim. tenho aqui, Eu ó. trabalhei pro Júnior no Loja Sim. Batel. E eu no pegava. Lounge Batel. O Júnior eu pegava ele em casa, cara. Ele vai ver Mas esse no Lounge eu podcast. trabalhei no Lounge. Ó, Com o Ninha Puta o Nilma. Júnior morava no portão. ó, trabalhei ei, lá. O Júnior morava lá perto do shopping total, Ele mora no lá. portão lá. Ele mora Pegava lá. ele em casa pra levar no Bavário. O Júnior é patrão, né? Ah, ele não tem foto aqui. mas- Pergunta pra ele aí, cara. Ele me ajudou bastante esse piá aí. Não, o Júnior, cara. Sério, Você, me ajudou. ó, Júnior, Anderson. O Anderson, não é porque é meu amigo, mas são caras. São os antigos. O Márcio também. São os caras que hoje você pode contar que quando precisavam de você, cara. Quando você precisava deles, eles sabiam te recompensar. Sempre foi. Exatamente. Sempre foi. O Júnior só tem tamanho, cara. Só tem tamanho, porque o coração dele... Exatamente. Se os pés estiverem assistindo isso aqui agora, eles vão falar, pronto, por isso que chamam ele de filho do Júnior, que só fala bem do Júnior. Mas não é. Sim, mas é Anderson verdade. e Júnior são os caras que, tipo assim, cara, se pudesse tirar da... Ele trabalhava, Tira. ele trabalhava Eles no davam- Banco Itaú ali perto do... Era fazer banca, Ali, ó, né? pra, Aham. ali pra na- IBV ali, ó. Pra IBV Vigilância. ali na Kennedy. Não, quando eu visitei ele, foi ali na Rua dos Três Poderes, lá na Cândido Abreu. Cândido lá. Abreu? Perto do fórum lá. Hoje ele tá hoje ele tá trabalhando no Ceasa. Tá no Ceasa, tá supervisor lá. Cara bom. Eduardo, quero te agradecer. No minuto final. Tava muito bom, velho. Muito bom. Acho que Passou papo rápido, né? Voou, cara. Muito bom, muito bom. A gente Deus revê abençoe, bastante que foi coisa. uma honra te receber aqui no nosso programa, compartilhar um pouco da tua Amém. história. Exatamente. É isso aí, tamo junto, né, gente? E aquela história, né, Douglas? Cara, quem é raiz, sempre vai ter raiz. Vai. E vai ter amizade pra tudo quanto é lugar, cara. Temos que marcar chamar o Anderson aqui, chamar os... Chamar o Júnior. Mas a gente tem que ficar o dia inteiro aqui daí. Marcar uns 2 horários daí. Chamar o Anderson e o Júnior junto. Deus abençoe Nossa, com tudo, tá? amém. Obrigado. Tamo junto, gente. Força e Valeu. honra. É.